na aula passada eu iniciei com vocês um estudo teórico prático a respeito do que eu chamo de teoria das provas no processo penal brasileiro, e naquela oportunidade nós iniciamos por uma espécie de uma teoria geral das provas no processo penal. Hoje eu quero retomar com vocês algumas questões, algumas pequenas questões que ficaram pendentes naquele momento, daquela aula, e nós seguiremos adiante entrando nas provas em espécie no processo penal brasileiro. Bom, uma pergunta que ficou da aula passada, para ser respondida nesta aula, é se o fato notório demanda a prova. Essa é uma pergunta bastante óbvia de ser respondida, principalmente em processo penal. Sim, fatos notórios demandam prova. E demandam prova primeiramente porque aquilo que não está nos autos não está no mundo. E nós não podemos utilizar informações que estão fora dos autos com validade de argumentação jurídica se eu não tenho um elemento probatório dentro dos autos. O juiz pode conhecer, por exemplo, a idade do réu, né? Que ele tivesse menos de 21 anos à data do fato ou mais de 70 anos à data do fato, para fins da aplicação do artigo 115 do Código Penal, quando determina a diminuição pela metade dos prazos prescricionais. E daí? É um fato que tem que ser comprovado nos autos. Por outro lado, o artigo 158 do Código de Processo Penal exige que se tenha anexado aos autos a prova da materialidade. Então, pode ser fato público e notório que o sujeito morreu, né? Saiu na imprensa que ele foi encontrado cravejado de balas, que houve um homicídio. Pouco importa. Essas matérias jornalísticas mesmo anexadas aos autos, elas não fazem prova do homicídio. O que faz prova do homicídio é o exame de corpo de delito. Portanto, vejam que nós dizemos que fatos notórios demandam, sim, prova dentro dos autos, demandam demonstração. Portanto, é uma resposta bastante tranquila se nós conhecemos minimamente o comportamento do nosso ordenamento jurídico. A questão da falta de controvérsia é uma questão muito interessante. Eu já mencionei na aula passada, já foi mencionado, mas eu quero voltar a ela aqui mais uma vez. Vejam vocês. Lá no processo civil, a falta de controvérsia, dizia eu na aula passada, ela gera uma situação processual de julgamento antecipado da lide. Claro, se o réu não contestou, ou se o réu, na audiência oportuna, ele confessa, então nós estamos diante de uma situação de falta de controvérsia. E a falta de controvérsia no processo civil, pelo menos nas causas que demandam questões que demandam objetos disponíveis, então o juiz ele julga antecipadamente a lide. Mas no processo penal, não. No processo penal, a falta de controvérsia não leva a uma certeza de culpabilidade, muito pelo contrário. No processo penal, nós já dissemos na aula passada, mesmo que o réu confesse, né, essa confissão ela deverá estar homogênea dentro dos autos em relação ao conjunto probatório. Porque esse é o critério. Nenhuma prova no processo penal é absoluta. Nenhuma. Eu disse nenhuma. Todas as provas no processo penal devem estar... Elas só têm validade probatória na medida em que elas encontram respaldo no conjunto probatório. Se uma prova ela não encontra respaldo no conjunto probatório, o magistrado deverá excluir essa prova, no sentido do seu conhecimento. Portanto, a falta de controvérsia ela não induz certeza de culpabilidade, principalmente em matéria de confissão. Eu dizia na aula passada, e vamos falar isso novamente aqui hoje várias vezes, o juiz desconfia da confissão no processo penal. As pessoas confessam crimes que não cometeram no processo penal, e o interesse da justiça processual penal não é punir qualquer um. Tá? Se é para punir, que se puna o verdadeiro autor do fato, não qualquer pessoa.
Pais confessam por filhos, filhos confessam por pai, apaixonados confessam pelos seus amores, sei lá. Muitas situações podem estar presentes no processo penal e essa falta de controvérsia, portanto, não induzirá aí qualquer tipo de certeza de culpabilidade. A questão da prova do direito eu já mencionei para vocês na aula passada, já está presente lá no nosso outro vídeo. Eu gostaria, enfim, de trazer aqui para vocês essa importante questão da prova em relação às presunções legais. Primeiramente, eu quero lembrá-las que o direito penal ele é avesso a presunções. Isso é pelo menos o que nós aprendemos na faculdade. Mas todos os dias nós estamos criando uma nova presunção. E os tribunais brasileiros trabalham com múltiplas presunções. Agora, recentemente, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, que acabou criminalizando como apropriação indébita tributária o não recolhimento de ICMS nos ditos prazos devidos, partiu de uma presunção de uma apropriação indébita. E com isso você quebra o estándar probatório, de que o Ministério Público deveria provar todos os fatos constitutivos do tipo legal. Tudo bem. Quero mencionar aqui para vocês também um dos casos que talvez sejam aí mais significativos, que é o Estatuto do Estupro no Brasil, no Código Penal brasileiro. Vejam lá que nós sabemos, que o artigo 217-A do Código Penal, ele nos diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é punido com reclusão de 8 a 15 anos. Perfeito. A súmula 593 do STJ estabeleceu aqui uma presunção de modelo absoluto, claramente. Vejam, o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. De modo que, estabelecida uma presunção de ordem absoluta, essa presunção de ordem absoluta exclui a prova. Vejam, sejamos mais claros ainda nessa situação. Não adianta tentar fazer prova contra uma presunção de ordem absoluta, porque se essa presunção de ordem absoluta está dada, toda a energia que você gasta na produção da prova contra esta presunção não será considerada. Não será considerada. Outra é a circunstância quando a presunção é de ordem relativa. Então, se eu tenho um estupro, eu tenho pelo menos ali a notícia de um possível crime de estupro contra alguém, uma pessoa que conte com acima de 14 anos até 18, então eu estou diante de uma presunção relativa. E então, a prova que se produza do consentimento tem validade. Mas a prova do consentimento que se produza quanto a um menor de 14 anos não terá validade. Então, observem, nós estamos falando aqui de objeto da prova. Não adianta tentar fazer prova contra uma presunção de ordem absoluta, porque o ordenamento jurídico está excluindo essa possibilidade de antemão. Vejam, é claro que como advogado prático, eu diria para vocês, sempre produzam a prova, mesmo que ela não vá ser considerada, mesmo que vocês saibam que ela não será considerada pelo juiz da causa, porque um processo é um jogo muito complexo e nem sempre nós sabemos o que vai acontecer ali em termos de circunstância, de avaliação do caso. Mas saibam, de antemão, que em se tratando de uma presunção de ordem absoluta, muito provavelmente aquela prova poderá vir a não ser considerada pelo magistrado que julga o caso. Por outro lado, como eu mencionei para vocês, eu até citei aqui a metáfora do caleidoscópio, na aula passada. E eu dizia que o caleidoscópio é um brinquedo composto por pelo menos 3 espelhos internos, superpostos
de uma forma piramidal, onde você acrescenta pedaços de papel colorido. De modo que, ao observar o caleidoscópio, forma-se, em virtude do reflexo originado dentro desse aparelho, estrelas, flores, formas geométricas muito perfeitas. Nós sabemos que lá dentro do caleidoscópio não tem nenhuma flor, não tem nenhuma estrela, muito pelo contrário, só há fragmentos de papel. Mas por uma ilusão de ótica, o nosso cérebro ele é capaz de formar essas figuras geométricas. Então não adianta procurar o que não está dentro do caleidoscópio, que está na nossa mente. Né? A prova no processo penal ou civil, ela se aparenta muito com essa figura, com essa metáfora. Vejam. Né? É por isso que eu não uso mais no meu cotidiano a palavra prova. Porque a palavra prova é muito pesada. A palavra prova ela nos induz a um sentido absoluto que não existe na prática judiciária. O que nós temos são fragmentos. Nós temos lá um depoimento, nós temos uma prova pericial, nós temos uma evidência somada a outra evidência, que somada a outra evidência podem levar na mente do magistrado a formação de uma figura geométrica perfeita, que induza a um entendimento sobre a culpabilidade ou que induza a um entendimento sobre a inocência do acusado. Mas vejam, isso são figuras mentais. Elas não estão dadas na realidade. Como no caleidoscópio, o que nós temos ali são imagens. Então, é evidente que o juiz aplica as suas regras de experiência, né? É evidente que ele aplica os seus preconceitos, é evidente que ele aplica as suas deduções para tentar formar ali, né, naquele momento que ele avalia o caso, um entendimento. Né? E na sentença, evidentemente, ele vai tentar formar essa figura geométrica, ele vai tentar dar forma a tudo isso, a esses múltiplos fragmentos que estão colocados no processo penal. Né? Mas, portanto, tenhamos isso claro. O que nós temos são evidências, evidências que deverão ser interpretadas. Cada magistrado interpretará essas evidências de uma certa maneira. O advogado interpreta isso de uma outra maneira, o promotor de justiça interpreta de outra maneira. Portanto, tenhamos claro que está abolida no processo penal a velha ideologia da verdade real, ou verdade material. Nenhum processualista penal contemporâneo fala mais nisso. De vez em quando a gente encontra alguém aí falando em verdade material, verdade real, e dá um sentido de um jurista meio fora do lugar, né? Meio antigo, meio antiquado, ou profundamente compromissado com uma visão inquisitorial do processo penal. Os processualistas penais mais contemporâneos já não falam mais disso, já aboliram dos seus vocabulários essa terminologia. Né? A verdade material, ela não pode ser alcançada. Não pode, simplesmente. Porque a verdade material, ela pressuporia que existe um sentido nas coisas. E não há sentido nas coisas. Somos nós, homens e mulheres, seres falantes, que atribuímos, através da linguagem, um sentido às coisas. A coisa não tem nenhum sentido em si. Então eu posso apresentar para vocês agora aqui um cadáver. Um cadáver. E perguntar para vocês, estamos diante do quê? E os mais apressados responderiam, estamos diante de um homicídio. E eu diria, não. Por quê? Por que diante de um homicídio? Nós podemos estar diante de várias situações. Se este cadáver é fruto de um ato violento praticado por um indivíduo que retirou a sua vida de forma ilícita, não autorizada pelo direito, nós poderemos estar diante de um homicídio. Mas eu posso estar diante de um cadáver, não é? De um sujeito que perdeu a sua vida porque foi objeto de uma execução de pena de morte. E aí eu não estou falando de homicídio. Eu posso estar diante de um sujeito que perdeu a sua vida no campo de batalha, que era um soldado, e eu não terei um homicídio.
Ou seja, o fato morte em si não carrega um significado de homicídio. Somos nós, seres falantes, que na linguagem temos que atribuir sentido a isso. E vejam vocês que é por isso que a sentença penal condenatória ela é constitutiva de uma realidade. Ela é constitutiva de uma realidade. Qual a realidade? A realidade da culpabilidade. A culpa só existe ao final da sentença transitada em julgado, porque antes dela não está dado na realidade um crime. O crime está apenas ele está apenas em estado virtual. Só haverá crime uma vez que haja sentença penal condenatória. Antes da sentença penal condenatória, o que nós temos é um ato, um fato, uma conduta que aparenta que poderá ser considerada crime no futuro, mas que ainda não é considerado um crime. Ainda não é. Poderá vir a ser, mas ainda não é. E é por isso que nada, nem mesmo um cadáver cravejado de balas, pode ser considerado, né, um homicídio a prioristicamente falando. Não. Ele poderá ser interpretado por múltiplas maneiras, pelos seres falantes, que somos nós, os juristas, que atribuímos sentido a isso. Bom, dito tudo isso, eu gostaria de entrar com vocês nos meios de prova que estão previstos no Código de Processo Penal. Sobre essa questão, eu quero deixar claro, né? Já falamos bastante sobre isso na aula passada. Todos os meios imagináveis pelo ser humano que não sejam considerados ilícitos poderão ser utilizados para provar alguma situação dentro do processo. Não apenas aquilo que está previsto no processo penal. É claro que o Código de Processo Penal ele foi bastante perfeccionista, ele previu vários meios de prova, aqueles principais que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agora, vocês que são geniais poderão aparecer com algum tipo de situação para provar algo que não está previsto no Código, um meio de prova que não está previsto no Código de Processo Penal. E parabéns, desde que ele não seja proibido pelo ordenamento jurídico, poderá ser utilizado. Claro que poderá ser utilizado. Nós estamos diante de um avanço tecnológico gigantesco e o avanço tecnológico coloca a nós certas situações que não estavam previstas, né? E isso nem por isso a falta de previsão torna aquilo ilegal. Não. Somente será ilegal a utilização de meios proibidos pelo direito. E o direito geralmente proíbe aqueles meios que são obtidos mediante violação da Constituição, mediante violação das leis, mediante violência, mediante fraude, mediante condutas que são vedadas pelo ordenamento jurídico. Tirando isso, todos os meios de prova serão admitidos pelo ordenamento jurídico. Eu não vou fazer a leitura aqui desses meios, porque nós vamos falar de um por um agora na sequência. Então eu gostaria de iniciar falando para vocês daquela prova que nós consideramos mais importante no processo penal. E vejam, quando eu falo em mais importante, é porque o Código de Processo Penal, não é porque o Código de Processo Penal tem estabelecido que ele é uma prova absoluta. Longe disso, longe disso. É só porque o Código de Processo Penal, ele estabeleceu um critério, que nós já falamos aqui, da prova legal taxativa, números clausos, de modo que essa prova é obrigatória no processo penal. O artigo 158 não nos deixa dúvida nesse sentido. Né? Nos crimes que deixarem vestígios, portanto, nos crimes materiais, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, se o crime deixa vestígio, tem que ter o exame de corpo de delito. Sem o exame de corpo de delito, direto ou indireto, que nós falaremos aqui na sequência, não se prova esse crime. Então, nós temos aí uma prejudicial. Sem um exame de corpo de delito, nós não podemos nem debater o restante. Não dá nem para debater a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade, a autoria.
Por quê? Porque a primeira coisa que se pergunta é, afinal de contas, esse crime existiu ou não existiu? E o que prova a existência de um crime é o exame de corpo de delito. Daí que eu menciono sempre que seja a prova mais importante do processo penal, embora ela não tenha caráter absoluto, pelo contrário, como todas as outras provas, ela tem um caráter relativo. O que é o corpo de delito? Né? O que é o corpo de delito? Primeiramente, eu diria para vocês que nós usamos essas duas palavras de uma maneira muito próxima, né? Materialidade e corpo de delito. Né? Digamos aí que elas são praticamente sinônimas. Materialidade é o conjunto das evidências materiais que demonstram a existência do fato criminoso. Percebam vocês que quando eu digo conjunto das evidências materiais que demonstram a existência do fato criminoso, eu não estou me referindo apenas a um objeto. Por exemplo, no homicídio, o cadáver. Não só. O cadáver é um elemento da materialidade, mas outros também são os elementos da materialidade. E é por isso que nós temos esse conceito complexo que é o de corpo de delito. Né? Então, vejam, nós temos aqui, eu trago para vocês três definições clássicas. Né? João Mendes Júnior, famoso clássico do processo penal brasileiro, afirmava que corpo de delito é o conjunto dos elementos sensíveis do fato criminoso. Sensível é aquilo que pode ser tocado, é aquilo que pode ser visto, é aquilo que tem sensibilidade no mundo, é aquilo que tem uma corporeidade. O Farinácio, que era um jurista medieval, dizia a mesma coisa. Ele é o conjunto dos vestígios materiais deixados pelo crime. E o nosso Código de Processo Penal, no seu parágrafo 3º, artigo 158-A, estabelece a mesma coisa. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, um crime, ele sempre deixa um conjunto de vestígios. A perícia chega ao local do crime, vejam, um apartamento, e lá está na sala um cadáver apunhalado. No quarto, encontra vestígios de sangue. Na cozinha, copos quebrados. À beira da cama, 2 taças de champanhe, sendo que uma tem marca de batom e a outra não. Há impressões digitais nessas taças de champanhe. No ralo do banheiro, fios de cabelo comprido, que correspondem ou não correspondem aos fios de cabelo da vítima encontrada. É encontrado no cesto do banheiro um preservativo com sêmen ou sem. Vejam, a cena do crime, ela deixa um conjunto de vestígios, de rastros, de sobras, de restos, que devem ser investigados, que devem ser isolados para a compreensão da trama criminosa, para a compreensão do teatro criminal. Todos esses elementos, a observação desses elementos no seu conjunto, podem induzir os observadores, os peritos, a reconstruir a cena do crime. O sujeito estava com uma faca cravejada no peito, mas vejam, não havia nenhum tipo de lesão de defesa nos braços. Aquele que se defende, principalmente contra uma arma branca, geralmente possui lesões de defesa nos braços. Só que não havia nenhuma lesão de defesa nos braços da vítima, embora ela estivesse apunhalada. De modo que ou ela foi surpreendida, ela foi pega de surpresa, ou talvez aquela situação não corresponda a uma briga, a uma luta corporal. Não há nenhuma roupa rasgada, não há nenhum puxão de roupa, não há sujeira, a roupa estava bem colocada, sem puxões, sem rasgos, sem botões quebrados. Ou seja,
Bom, eu não vou ficar aqui me estendendo nisso, mas a perícia, ela faz a leitura da cena do crime, dos copos quebrados, das coisas esparramadas pelo chão, do sangue espirrado na parede. Vejam, tudo isso vai permitindo que aquele que tem um conhecimento de criminalística possa tentar reconstruir a cena do crime. Então, tudo isso é corpo de delito. Claro, o cadáver, ele compõe um dos elementos mais importantes desse corpo de delito, porque ele é a prova mais fundamental que existiu ali, né, que existe um morto, né? Se o cadáver desaparece, tudo isso pode nos induzir ao pensamento de que houve um delito, mas a prova fatal, né, o elemento fatal de que nós podemos estar diante de um homicídio pode ter desaparecido. Mas tudo isso compõe a cena do crime. Então, o corpo de delito ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Ele não é apenas o cadáver. Vejam, para que vocês tenham clareza disso, eu sempre faço aqui uma diferença entre objeto jurídico e objeto material. Então, todo crime tem um objeto jurídico. O objeto jurídico do crime de homicídio é a vida, é o bem juridicamente tutelado. O objeto jurídico do crime de furto é o patrimônio. O objeto jurídico do crime de estupro é a liberdade sexual, e assim por diante. Ou seja, é um objeto juridicamente tutelado, um objeto abstrato. Mas quando eu saio do abstrato e venho para o concreto da prática de um delito, surge um objeto material. O objeto material é aquele bem da vida, aquele objeto que corporifica o bem juridicamente tutelado. Então vejam, qual é o objeto material do crime de homicídio? Qual é o objeto? Qual é, a coisa onde eu encontro o bem juridicamente tutelado? Qual? O corpo? O corpo vivo, né? O corpo vivo. O corpo vivo. Né? Eu tenho um corpo morto, sem vida. Né? E esse corpo morto sem vida, não é cravejado de balas, ele me leva a entender que pode ter havido ali um homicídio. Veja, mas o corpo com vida, né, do ser humano é o objeto onde está dada a vida, onde está o objeto jurídico vida e que é tutelado pelo ordenamento jurídico. Depois o corpo, o cadáver, né, o morto, ele é tutelado de uma outra maneira, é o respeito aos mortos. Então, esse respeito aos mortos se corporifica no cadáver. No furto, não é? A bicicleta, o dinheiro, o carro, qualquer coisa que possa ser furtada. Então, vejam, é por isso que eu falei que corpo de delito é sempre um resto, é sempre uma sobra. Porque, vejam, é aquilo que resta do crime. Então, se eu estou falando do homicídio, eu tenho o corpo vivo, eu tenho uma pessoa, um sujeito vivo, sobre o que corporifica a vida, sobre o qual se exerce um crime. E o que sobra disso? Um cadáver. Né? Um cadáver que pode levar ao entendimento da prática de um delito. Tudo isso faz parte do corpo de delito. Né? Mas é evidente que o corpo de delito, né, existem peças aí que são mais fundamentais nesse quebra-cabeças, como é o caso do cadáver, né, no crime de homicídio, é claro. Eu chego no local do crime, eu tenho sangue espalhado, copos quebrados, mas o cadáver desapareceu, não tenho nenhuma testemunha do fato. Ora, fica a dúvida, afinal de contas, o que é isso aqui? É uma lesão corporal, uma briga? Foi um animal que foi sacrificado aqui no local? Mas cadê o cadáver? Tem? Então, cadê a prova fatal do homicídio? Eu não tenho. Ou seja, tudo isso pode nos gerar grandes dúvidas. Outra coisa é o laudo de exame de corpo de delito. O corpo de delito é algo da vida, é algo que está dado no mundo empírico, no mundo fático. O laudo de exame de corpo de delito já é um segundo momento. Por quê? Porque eu tenho a ciência criminalística, eu tenho os peritos.
experts em medicina, experts em química, experts em física, experts em toxicologia, que aplicarão seus conhecimentos científicos sobre o corpo de delito para interpretá-lo. Para interpretá-lo. Vejam que aqui já acontece um gap. Aqui já acontece uma iância, né? Uma lacuna. Porque sempre haverá essa lacuna. Vocês não gostam de filosofia, mas é aquilo que Kant dizia na Crítica da Razão Pura. Existe ali uma iância entre o mundo real e o que eu conheço do mundo real. Existe um gap. Está colocado um gap. Está colocado uma lacuna ali entre o que é e o que eu conheço. Então, aqueles experts, né, com X, os espertos, né, com X, eles comparecem até o local e interpretam. Agora, claro, cada perito pode interpretar de uma maneira diferente. Não somos apenas nós, advogados e promotores, que discordamos na interpretação do fato jurídico. Os experts também. É super normal que os peritos divirjam. Nós vamos falar disso daqui. Que tem interpretações, às vezes, totalmente diferentes a respeito do que aconteceu no mundo, no teatro criminoso, no teatro criminal. Né? É por isso que eu sempre digo desse gap, né? Esse gap que fica entre aquilo que está dado no mundo e aquilo que a gente conhece. Então, o expert comparece, faz a leitura a partir dos seus conhecimentos científicos daquele teatro criminal e formula um laudo de exame de corpo de delito. E por quê? Porque o corpo de delito não pode vir aos autos. Eu não tenho como anexar nos autos o sangue, o esperma, o cabelo, o cadáver. Não dá para grampear essas coisas nos autos. Ainda mais agora com os autos eletrônicos. Não dá. Então, o que vai aos autos? Vai uma interpretação, que é o laudo de exame de corpo de delito, que é um documento que tem que ser fundamentado. Como todo documento científico, como a sentença. A sentença não demanda fundamentação? Demanda. Um documento científico não demanda fundamentação? Demanda. O laudo também demanda fundamentação. Qual foi o objeto analisado? Qual é a delimitação do corpo de delito? Qual foi a metodologia utilizada para verificação desses fatos? Quais foram os resultados alcançados? Então, um exame de corpo de delito é uma peça fundamentada cientificamente, que me traz elementos científicos para que eu possa compreender como se chegou aquilo. Eu menciono para vocês sempre, né, para os meus alunos, uma vez eu atuei num caso de homicídio lá no Mato Grosso, onde tinha o exame cadavérico e o médico legista, ele apôs simplesmente assim, tinha lá exame cadavérico, o nome, e embaixo, causa mortes, paulada na cabeça. Jesus Cristo. Causa mortes, paulada na cabeça. Isso não é um laudo pericial. Isso é uma constatação leiga. É uma constatação leiga. O leigo chega e diz, ele morreu com a paulada na cabeça, tá? Mas o exame de corpo de delito não é isso. O exame de corpo de delito é um exame interno. Inclusive porque a paulada na cabeça ela é algo externo que pode estar apenas tentando ocultar uma verdade. Talvez o sujeito morreu envenenado e a paulada na cabeça foi dada a posteriori para tentar criar uma outra situação. É por isso que eu faço o corpo de delito, eu faço o exame cadavérico, para que eu, médico legista, possa dizer se realmente aquela paulada na cabeça foi o evento que gerou a hemorragia ou o descolamento da membrana cerebral que levou o sujeito à morte. Ou seu encontro no seu corpo, um veneno, não é? E constato que ele já estava morto no momento da pancada na cabeça. Veja. Portanto, o exame de corpo de delito é um documento científico. Tem que ser científico. Né? Fundamentado. Pena de nulidade. Pena de nulidade, claro.
Vocês, como advogados e advogadas, diante de um laudo com ausência de fundamentação, vocês alegarão a nulidade do laudo. Evidente. E se esse laudo é nulo, falta materialidade. E se falta materialidade, o sujeito poderá ser absolvido pela falta da materialidade. Que ele é indispensável, eu já disse várias vezes. E essa indispensabilidade tem uma sanção jurídico-processual. Se falta o laudo, se o laudo é nulo, então isso levará, poderá levar a uma absolvição por falta de provas. Claro. Eu sempre menciono, inclusive, para vocês, que eu particularmente encontro duas consequências muito claras do desrespeito à indispensabilidade. Não é? E eu digo assim, um laudo pericial nulo, um laudo pericial nulo por falta de fundamentação ou por qualquer outro motivo, se ele puder ser refeito, então haverá apenas uma nulidade do laudo em si. Mas existem laudos que não podem mais ser refeitos. A droga foi totalmente utilizada no primeiro exame. Era uma pequena quantia de droga e foi totalmente utilizada. E o laudo foi mal feito. E foi anulado. E agora eu não tenho mais condições de refazer o exame de corpo de delito porque a droga se esgotou. Então agora, meu amigo e minha amiga, eu tenho que absolver o réu, com base no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal, falta de materialidade. Então a nulidade aí, ela induz a uma absolvição. Mas, se o exame de corpo de delito ainda pode ser feito, ainda pode ser realizado, então há possibilidade de se realizar novamente e suprir essa nulidade. Claro, claro que se pode. Mas fiquemos muito atentos. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Nós dizemos que o corpo de delito, ele é direto ou indireto. Vejam, isso aqui é da maior importância. O corpo de delito direto são as coisas, os vestígios que o crime deixa no mundo. Então, para simplificar, no crime de homicídio, corpo de delito direto é o cadáver, a prova fatal do crime. Mas nem sempre eu terei essa prova fatal. Porque ela pode ter desaparecido. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Eu compareço à delegacia no meio da madrugada, aos prantos, chamo o delegado e confesso. Acabei de matar minha esposa. Piquei o cadáver. Piquei com uma machadinha. Levei até um rio e joguei. E as piranhas comeram tudo. O delegado está diante de um réu confesso. Um réu confesso. O sujeito está confessando um crime com requintes ali, de crueldade. Pois bem, o que faz o delegado diante disso? Bom, ele precisa constatar a materialidade. Não tem outro jeito. Só uma confissão não é prova de nada. Posso estar diante de um maluco. Posso estar diante de um doido. Não sei. Então o delegado comparece até a residência do casal. E encontra lá uma pequena quantidade de sangue. Não uma grande quantidade de sangue. Pode ter acontecido alguma coisa, tem um sangue aqui. Vamos até o rio. Chega no rio, nada. Os mergulhadores entram, nada. Nem um dedinho da esposa, nada. Vai conversar com os vizinhos, ninguém ouviu nada. Procura testemunhas, nada.
A esposa está sumida, realmente. Mas eu não tenho um cadáver, eu não tenho uma testemunha que presenciou o fato, eu não tenho absolutamente nada que prove cabalmente a prática do fato, a não ser uma confissão. E aí, meus caros, nós dizemos que eu não tenho materialidade direta, ou seja, eu não tenho cadáver, e não tenho materialidade indireta. Eu não tenho uma prova testemunhal veraz, eu não tenho uma prova testemunhal confiável que possa afirmar que o fato existiu na ausência do cadáver. E aí, por mais que vocês gostem ou não gostem, não sobrará muita alternativa para o delegado a não ser dispensar aquele sujeito para que ele durma em casa. Gostemos ou não gostemos da situação. Porque a prova da materialidade não pode ser produzida. Então, nós dizemos que materialidade direta é esse conjunto dos vestígios que provam o delito, que demonstram o delito. Materialidade indireta é um subterfúgio que o Código de Processo Penal permite àqueles que exercem o poder punitivo, no sentido de que, em faltando, e só nessa hipótese, em faltando materialidade direta, poderá se recorrer a uma materialidade indireta, considerada esta prova testemunhal. É o caso do goleiro Bruno. Não tinha o cadáver da Elisa Samúdio, mas tinha o primo que confessou com riqueza de detalhes ter participado do fato criminoso e atribuiu a autoria principal ao Bruno. Mas se eu não tivesse esse testemunho do primo, então eu não teria também uma materialidade indireta e nenhum deles poderia ter sofrido qualquer tipo de sanção penal. Perfeito? Então, eu volto a repetir assim de maneira cabal. Confissão não faz prova da materialidade. Confissão não faz prova da materialidade. Confissão faz prova de autoria, mas prova imperfeita de autoria. Por quê? Já mencionei. Não induz aí certeza da culpabilidade. Quem é o autor da perícia? O perito oficial. Professor, Pois não? rapidinho, antes de continuar, será que o senhor poderia dar um exemplo rápido, assim, de outro tipo de materialidade direta, que não no caso de um cadáver? Com outros crimes? Todos os crimes que deixem vestígio. Todos os crimes. Se você tem um furto, você precisa você tem que ter exame pericial sobre a coisa furtada. Se você tem um incêndio, tem que ter o laudo de incêndio sobre a coisa queimada. Se você tem lesão corporal, tem que ter o exame de lesão corporal. Se você tem um crime de contrabando, você tem que ter o exame merceológico sobre as mercadorias. Se você tem moeda falsa, tem que ter o exame de moeda falsa. Então, veja, o que é um crime material? Um crime material é um crime que deixa vestígio. Se deixou vestígio, tem que ter laudo de exame de corpo de delito. O Código de Processo Penal não abre exceção. Eu faço uma brincadeira para ilustrar. Até o crime contra a honra pode deixar vestígio, geralmente deixa. Não é? O crime contra a honra foi praticado pela internet, no Instagram ou no Facebook. Opa, peraí. Se foi praticado no Instagram ou no Facebook, é claro que deixou vestígio. Cadê a prova? Cadê a página? Cadê o print screen? Cadê a impressão? Veja. E aí? Eu quero saber, vai ter que ter perícia nesse negócio. A pessoa vem e fala, não, isso é uma montagem, eu não fiz. Eu não fiz, eu não publiquei isso. Então eu vou ter que ter um especialista em informática que seja capaz de reconstruir aquilo e dizer, isso é autêntico. Isso é autêntico. Crimes que envolvam falsidades documentais. Nossa, é só o que tem.
laudo de exame de corpo de delito sobre documento. Na verdade, eu particularmente parto de um pressuposto, é muito difícil o caso de crime existente no nosso ordenamento jurídico que não vai ter corpo de delito. Muito difícil. Crimes contra a ordem tributária. Deixa vestígio até não querer mais. Crimes contra a ordem financeira. A pergunta, eu não sei quem perguntou, porque eu estou com a tela aqui, né? Eu não vi quem perguntou. Mas a pergunta correta é: qual crime não deixa vestígio? Qual? Se nós formos levar em consideração, não é? Se nós formos levar em consideração mesmo, até uma injúria praticada de forma verbal, ela deixa vestígio. E a prova testemunhal que eu trago para provar essa injúria praticada de forma verbal, ela é prova de materialidade indireta. Eu não pude filmar o sujeito falando. Eu não pude capturar a imagem dele para ter uma prova direta. Mas eu tenho aquelas testemunhas que fazem não apenas prova da autoria, mas fazem prova da materialidade indireta. Então, foi a Ana que eu abri agora, que foi a Ana que perguntou? Foi eu, professor. Foi a Bianca. Eu vi a Ana aqui com o microfone aberto. Obrigado, Bianca. Então veja, Bianca, qual crime não deixa vestígio? Qual? Sim, professor, mas foi mais no sentido dessas provas fatais, são aquelas que devem fazer o exame de corpo de delito. As provas... Veja. Tá. Veja, Bianca, como eu falei. O corpo de delito, ele é um conjunto de vestígios. Então eu tenho um núcleo e eu tenho as circunstâncias. Então é por isso que eu falei de objeto jurídico e objeto material. Em cada crime eu tenho um objeto material, aquele mais central que corporifica o crime. Então no homicídio, o cadáver. No furto, a coisa furtada. Veja, né? No contrabando, a mercadoria contrabandeada. Mas eu não tenho só isso. Eu tenho um conjunto de vestígios que ficam no entorno. Se eu tenho um contrabando, geralmente eu tenho a mercadoria contrabandeada, mas eu tenho também lá um automóvel. Esse automóvel foi modificado. Eu tenho fundo falso nesse automóvel para colocar essa mercadoria. Crime de tráfico, eu tenho a droga, mas eu também tenho a balança de precisão, eu tenho os envelopes que eram utilizados para fracionar a droga, eu tenho outros vestígios, eu tenho outros elementos materiais, eu tenho os restos, eu tenho as sobras, aquilo que circunda. Veja, então eu não interpreto apenas o objeto material, eu interpreto todo o corpo de delito, que é um conjunto. Agora eu tenho que saber o que é central e o que é periférico, né, Bianca? Num homicídio, o central é o cadáver. Esse eu tenho que ter. Eu tenho que ter o cadáver. Ou a testemunha falando, não, eu vi matando. Eu vi. Se eu não tenho nada disso, eu tenho lá uma cena que parece ser de um crime. Isso me leva a uma perplexidade, porque eu posso, inclusive, dizer, só pode ter acontecido um crime aqui. Só pode, mas certeza não tem. Entendi, Perfeito? professor, obrigada. Nada. Então, o perito é o autor da perícia. Hoje, ele é um perito, tá? Um perito. Até pouco tempo atrás, eram 2 peritos que eram exigidos pelo nosso ordenamento jurídico. Hoje, apenas um perito. Houve uma diminuição. Esse perito geralmente é um perito oficial. O perito oficial geralmente é um servidor público, né? Um sujeito que presta ao Estado esse tipo de serviço de avaliação científica de forma profissional. Mas pode acontecer de não ter perito oficial. Eu tenho lá, por exemplo, uma perícia em
um crime talvez que envolva, por exemplo, uma questão nuclear. O Estado não mantém engenheiros nucleares no seu quadro de peritos, né? Então eu posso precisar de um engenheiro nuclear para fazer uma perícia. Vocês não vão se recordar do caso lá do Césio 137 em Goiânia, nos anos 80, né? Veja, eu posso precisar. Então eu posso ter que nomear um perito. Na ausência de perito oficial, eu nomeio um perito. E aí, o perito nomeado, ele presta compromisso de dizer a verdade. O estatuto jurídico do perito nomeado é muito parecido com o da testemunha, que presta compromisso de dizer a verdade também. O perito oficial não precisa prestar compromisso de dizer a verdade. O seu compromisso de dizer a verdade, ele já decorre do direito, ele já decorre da sua função, da função que ele exerce como servidor público. Eu falei para vocês que hoje basta um perito, mas há pouco tempo atrás eram dois. Mas podem surgir situações onde haja múltiplos peritos. Claro que podem. Crimes complexos que envolvam aí análises por diversos profissionais. Então eu tenho médico legista, mas eu tenho o químico, eu tenho o físico. Eu tenho profissionais que avaliam situações diferentes. Então o médico legista que avaliou o cadáver, mas o químico que fez o exame toxicológico. Podem surgir entre os peritos que atuam no processo divergências. E as divergências elas devem ser todas documentadas, colocadas no papel. Vejam. Então, o artigo 180 do Código de Processo Penal ele nos dá essa direção. Se houver divergência, toda divergência deverá ser colocada no papel, deverá constar dos autos. A indicação do perito é realizada pelo juiz ou pelo delegado. Pelo juiz na ação penal, pelo delegado durante o inquérito policial. Tá? O exame de corpo de delito é uma prova que deve ser realizada ex officio. Tá? Faz parte do papel do delegado na investigação já acionar o Instituto Geral de Perícias para que ele possa realizar a perícia oficial. Claro. Mas, se por alguma falha o delegado não o fizer, ou o juiz não o fizer na ação penal, qualquer parte poderá provocar e solicitar que a perícia seja realizada. Então, imaginem vocês, por exemplo, que num caso de homicídio, uma das partes solicite a exumação do cadáver para a realização novamente do exame cadavérico, em virtude de uma dúvida que surgiu durante a tramitação do processo. Pode acontecer? Pode, claro que pode. É absolutamente normal. Tem como a família negar, tipo, abrir a família? Uhum. Olha, não. Não, porque é uma questão de ordem pública, né? Nós estamos aí diante de um... claro que a exumação ela é delicadíssima, ela envolve o sentimento, ela envolve vários problemas aí. O Código de Processo Penal, inclusive, faz várias recomendações de respeito aos mortos, etc, etc, etc. Mas, se há uma desconfiança, e os juízes são, em geral, eles são muito, digamos, cautelosos em conceder uma exumação. Mas se surgir uma dúvida, né, muito forte que indique a necessidade da exumação para uma nova perícia, o juiz tem que conceder, mesmo que a família queira se opor, porque afinal de contas nós estamos falando aí ou de alguém que pode ter praticado um crime e está se safando, ou de um inocente que poderá estar sendo condenado por um crime de homicídio que não praticou. Então nós estamos falando de uma questão de ordem pública, né? Então não bastaria a família dizer não, nós não vamos autorizar, pronto. Essa circunstância não está dada, né? Então, como eu disse, há muita cautela na concessão, sem sombra de dúvida. Mas a família não pode se opor, não. O juiz está vinculado à perícia? Não, o juiz não está vinculado à perícia. Não está. Se a perícia vinculasse o juiz,
Então, o juiz da causa não seria o juiz, seria o perito. Por quê? Porque o perito, ele dá uma opinião científica nos autos. Mas é claro que o juiz pode discordar, e é normal que aconteça, né? O advogado, geralmente, discorda, inclusive, do perito e tenta demonstrar que aquela perícia ela é tendenciosa, ela traz uma interpretação possível, e poderá convencer o juiz de que aquela perícia está errada, está equivocada. Então, nós dizemos que o juiz é o peritus peritorum, ou seja, o perito de todos os peritos. Cabe a ele dar a palavra final, não ao perito. A perícia, ela nos traz elementos importantes de prova nos autos, mas ela não é uma sentença. Não é uma sentença. Estão permitidos assistentes técnicos no processo penal? Sim. O réu e o Ministério Público poderão trazer assistentes técnicos, sem sombra de dúvida, para auxiliar a tarefa dos peritos ou para contestar a perícia oficial realizada, sem problema algum. Muito importante aqui que vocês tenham em mente a cadeia de custódia. Essa é uma terminologia nova que acabou de ser implementada no nosso Código de Processo Penal com o pacote anticrime. O que é cadeia de custódia? A cadeia de custódia é o conjunto dos procedimentos que o Código de Processo Penal define para garantir o isolamento científico da prova. Então eu coloco ali como um conjunto de procedimentos para garantir a integridade jurídica e probatória. Mas para quê? Para que se mantenha a integridade dessa prova no seu aspecto científico. Eu sempre digo, né? A cena do crime foi toda remexida. Entrou um monte de gente, remexeu, pegaram nas coisas, tocaram, a arma do crime passou de mão em mão. Olha, acabou com a cadeia de custódia. Acabou. Eu não tenho uma prova que tenha sido custodiada. Pelo contrário, eu tenho uma prova que foi remexida. Eu tenho uma prova que foi estragada. Então, cadeia de custódia é o conjunto dos procedimentos definidos no Código de Processo Penal. Nem deveria ter sido feito no Código de Processo Penal. Eu acho que deveria ter sido feito em lei especial. Mas tudo bem, foi no Código. É o conjunto dos procedimentos que definem as condutas que os peritos, que a criminalística deve realizar para garantir a integridade da prova. De modo que aquela arma do crime, que foi apreendida no local do crime, ela possa chegar no dia do julgamento da forma em que ela foi encontrada. Da forma que ela foi encontrada. E por quê? Porque eu posso precisar, durante o processo, refazer perícia. Mas se essa arma foi remexida, foram trocados os cartuchos, foi trocada a bala, quebrou a cadeia de custódia. Eu perdi aqueles elementos de prova que estavam colocados ali. Se a faca foi encontrada com sangue, quem disse que o sangue tinha que ser limpo por alguém? Eu tinha que apreender aquela faca da forma mais fiel como ela foi encontrada. A camisa com o sangue, de modo que ela possa ser retratada, de forma que ela possa ser armazenada, de forma que possa ser mantida a integridade dessa prova, para que eu possa, inclusive, refazer perícias. Vejam. Portanto, é muito importante que vocês estejam aqui preocupados com a cadeia de custódia. Custódia de quê? Das provas que foram recolhidas, ou seja, dos vestígios. Nós dizemos, portanto, que hoje um corpo de delito bem feito é um corpo de delito que foi bem custodiado. Custodiado desde o momento da prática do crime até o transcurso do procedimento penal. De modo a garantir que essa prova seja reavaliada múltiplas vezes sem a sua transformação, sem a sua a perda da sua capacidade probatória. E aí, meus caros e minhas caras, como eu acho que foi a Bianca que perguntou, né? É isso, vocês vão encontrar múltiplas perícias, né? Múltiplas. A necropsia é apenas uma perícia, né? Que eu trago aqui como uma perícia muito importante, porque é a do crime de homicídio,
mas é uma perícia, né? Aquele exame interno realizado no cadáver a fim de se constatar a causa mortis. A diferença da necropsia para o atestado de óbito é que o atestado de óbito é apenas uma opinião científica externa. Então o médico geralmente ele opina ali no atestado de óbito, causa mortes, infarto, causa mortes, parada cardíaca, causa mortes, qualquer outra coisa. Agora a necropsia não. A necropsia não é atestado de óbito. A necropsia é um exame interno, cadavérico, onde você abre o cadáver de modo a encontrar sinais internos que me garantam cientificamente qual foi a causa do crime. A hemorragia interna, o descolamento da pleura, vejam, né? A perfuração de uma aorta, o descolamento de uma membrana cerebral. Eu preciso encontrar isso. E para isso eu tenho que ter um exame interno. O Código de Processo Penal define que nós devemos, por cautela, fazer a necropsia apenas 6 horas após o óbito, a constatação do óbito. Depois que o médico constatar o óbito, deve-se aguardar ainda 6 horas para a realização da necropsia. E por quê? Por causa da tal da morte aparente, a catalepsia. São casos raros, mas podem acontecer. Não é? O sujeito não estar verdadeiramente morto. Ele tem sinais que induzem um médico, um profissional, a crer que ele está morto, mas não está. E como a necropsia não é algo bonito de se ver, né? Eu lembro das minhas aulas de medicina legal na faculdade de Direito, né? Eu odiava. Tinha um nojo gigantesco. E fui trabalhar com direito penal quando saí da faculdade, né? Assim, na primeira vez que já atuei, já fui chamado no IML para ver os cadáveres, né? De uma situação que eu atuei como advogado. E como nós dizemos, né? Os cadáveres não são abertos delicadamente, né? Portanto, nós temos que tomar esses cuidados. O Código de Processo Penal fala, ele chega a dizer lá no artigo 162, né, que se a causa da morte for evidente, aparente, que nós poderíamos dispensar o exame interno. Olha, o Código de Processo Penal diz isso, mas assim, não é recomendável que se faça. Eu dei um exemplo aqui para vocês agora há pouco. Né? Pode ser que a causa evidente do crime não seja. Eu sempre acabo mencionando aquela situação. Um exemplo que para mim é muito significativo. Fui atacado por um malfeitor. Tá? Fui atacado por um malfeitor. Esse malfeitor, eu consigo dar um disparo de arma de fogo contra ele, na sua barriga. Tá? Em legítima defesa. Eu saio do local, estou indo para minha casa, mas no meio do caminho eu digo, peraí, esse sujeito ele pode acordar e depois vir atrás de mim e fazer um outro mal contra mim, então eu vou voltar e vou matá-lo. Aí eu volto e descarrego minha arma de fogo no sujeito. Vejam, para quem chegar depois lá na cena do crime, vai ver o sujeito com 6 balas cravejadas no peito. Eu levo e falo, crime de homicídio, tudo bem. Mas podem surgir situações muito loucas aí, muito diferentes, não é? Vejam, a pergunta é, quando eu dei o primeiro tiro, esse primeiro tiro matou o sujeito? Se matou o sujeito, quando eu voltei à cena do crime e dei mais 5 disparos, eu estava atirando contra um cadáver. Então, eu não tenho um crime de homicídio, porque eu matei em legítima defesa. E depois eu tenho apenas, talvez ali, um vilipêndio ao cadáver. É uma situação. Se esse primeiro tiro não matou aquele sujeito e ele estava vivo, eu tenho excesso de legítima defesa. Porque eu já não estava mais em legítima defesa.
e eu voltei e disparei contra ele. Então, esse excesso de legítima defesa poderá me levar a, sim, um crime de homicídio, inclusive qualificado, por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Então, percebam a importância de uma perícia bem feita ser capaz de dizer, vejam, e é possível fazê-lo, qual desses 6 tiros que se encontram no corpo foi o tiro determinante da morte, o tempo em que esses disparos foram dados, e se os outros disparos não foram causa da morte. Mas, professor, a perícia consegue fazer isso? Consegue. A depender do resultado, eu poderei ter situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, essa dispensa do exame interno, ela é bonita e teórica, mas ela não é nem um pouco recomendada. Porque eu posso ter detalhes aí que estão sendo ocultados por essa dispensa. Já mencionei para vocês a exumação, o Código de Processo Penal prevê. Eu não vou falar aqui de procedimentos de exumação, porque essa é uma questão de direito funerário administrativo, né? Então, não vou ficar falando aqui para vocês, né? Apenas quero dizer que é permitido pelo Código de Processo Penal a exumação do cadáver, como eu mencionei para vocês, em causas onde vocês comprovem ao juiz, argumentem e tragam aí elementos, né, de que há necessidade real e efetiva de um novo exame interno nesse cadáver. Né? É um exame complementar? Sem sombra de dúvida, né? A realização novamente de um exame cadavérico seria um exame complementar. Aqui, quando eu falo em exame complementar, toda vez que eu refaço um exame de corpo de delito, eu estou complementando esse exame de corpo de delito. Embora talvez aí os resultados que eu possa trazer no segundo exame de corpo de delito possam ser divergentes em relação ao primeiro. Isso pode acontecer, tá? Normal. Mas um caso que está previsto no Código de Processo Penal e é muito comum é o exame complementar do laudo de exame de lesões corporais. E por quê? Vocês sabem que a lesão corporal, ela nem sempre é muito evidente, porque uma lesão corporal, a natureza da lesão corporal. A lesão corporal, ela progride. O que hoje pode parecer ser uma lesão corporal de natureza leve, pode progredir amanhã para uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E a grande questão é dizer se essa progressão foi um acidente de percurso ou se há nexo de causalidade direto nessa progressão. De modo que eu vou responder pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima se eu dei causa à lesão corporal de natureza gravíssima. Embora lá no dia do fato, no primeiro exame, parecesse apenas uma lesão leve. Então eu preciso entender a progressividade. E não só, até porque o Código de Processo Penal prevê também como lesão grave a circunstância do sujeito ficar mais de 30 dias impossibilitado de exercer suas atividades. Também isso tem que ser verificado no exame complementar. Então, em lesão corporal, é normal que se realizem 2 vezes o exame. No momento do fato, para constatação da lesão corporal, e outro, posteriormente, para a verificação da progressão dessa lesão corporal, para verificar onde ela foi parar. Já vi várias vezes casos onde começa como parecendo um crime de lesão corporal e progride para um homicídio. Mas aí o sujeito foi internado no hospital e aí pegou uma infecção hospitalar e morreu da infecção hospitalar. Tá, veja, tudo isso, é por isso que tem que fazer. Claro, vocês podem me dizer aí que talvez surgiu uma causa superveniente e independente, que quebrou o nexo de causalidade, não é? Um desvio de nexo causal. Isso tem que ser constatado. Tem que ser constatado.
inclusive para me responsabilizar pelo crime que eu efetivamente pratiquei, não aquele que aparentemente foi praticado. Por isso, o exame complementar tem que ser realizado. Aqui eu já mencionei para vocês agora há pouco, né? Gente, tem exame de corpo de delito, né, para todo gosto. Todo crime demanda, todo fato criminoso vai demandar o seu exame de corpo de delito. Então eu coloquei aqui apenas exemplos, tá? Exame sobre instrumentos do crime, né? Olha, o exame de balística, o exame de compatibilidade de lesão por arma branca. Nossa, né? Quantos exames sobre o instrumento do crime eu posso realizar? Vários. O exame sobre vestígios de incêndio criminoso, o crime do artigo 250 do Código Penal, crime de incêndio. Exame de gradação alcoólica, né? Verificar se o sujeito estava alcoolizado no momento ou não estava. O exame cadavérico, o exame sobre moeda falsa, o exame merceológico realizado sobre mercadorias, no caso do contrabando, do descaminho, o exame toxicológico, o exame grafotécnico para verificação se a assinatura ou o escrito partiu do meu punho subscritor na falsidade, o exame de local, o exame documentoscópico para avaliar se o documento é falso, é autêntico ou não é autêntico, se ele é veraz ou se não é veraz, embora a veracidade não possa ser constatada por perícia, mas por outras provas admitidas em direito. O exame de conjunção carnal para verificar se houve a penetração ou não, ou pelo menos se há vestígio, né, do crime sexual ou não. Ou seja, aqui nós estamos falando de um universo. Como eu mencionei para vocês, quase todos, eu não vou falar todos aqui para não ser absolutista, né? Para não ser generalista, mas praticamente todos os crimes que nós conhecemos no ordenamento jurídico podem ser provados de alguma maneira, materialmente falando. Praticamente todos. Para mim é difícil apontar um que não possa. E se eu sou capaz de demonstrar que existe um corpo de delito, tem que fazer o exame. O artigo 158, ele é um artigo daqueles assim que são centrais no Código de Processo Penal. Centrais. Nunca esqueçam desse artigo, jamais. Porque com base vocês serão capazes de demonstrar muitas falhas que acontecem em processos penais, que eu vejo no cotidiano. Bom, sobre interrogatório, eu quero mencionar para vocês o seguinte. Quem é interrogado no processo penal? Interrogatório é um ato do juiz com o réu. Com o réu. Testemunha não é interrogada. Testemunha presta depoimento. Quem é interrogado é o réu. Na Idade Média, no sistema inquisitorial, o interrogatório era tido como oportunidade que o juiz tinha para extorquir a confissão do acusado. Então, o interrogatório não era a prova, mas o meio de prova para obter a confissão. Essa sim é a prova. Hoje, nós dizemos que o interrogatório não é mais um meio para extorquir a confissão, mas um momento para o réu se defender. Por quê? Porque vigora na Constituição brasileira o direito ao silêncio. O direito de permanecer calado. Nemo tenetur sed tegere. Ninguém poderá ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então o interrogatório não é mais um momento para extorquir uma confissão. O interrogatório é um momento para eu me defender, para que eu possa trazer os meus motivos para a prática do crime, ou possa inclusive negar a prática do crime. É por isso que nós não admitimos mais a condução coercitiva de réus. Porque se o réu tem o direito de permanecer calado, então ele não pode ser obrigado ele não pode ser conduzido coercitivamente ao juízo para falar. Se conduzir um sujeito coercitivamente ao juízo para que ele diga, vou usar o meu direito ao silêncio, seria uma piada.
Seria uma piada. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso recentemente. A condução coercitiva de testemunha continua existindo no ordenamento, mas não a de réu. Então, em matéria de interrogatório, tenhamos claro, o interrogatório é a oportunidade para o réu se defender. E ele pode se valer do seu direito de permanecer calado. Portanto, não produzir prova contra si mesmo. Ele é realizado na audiência de instrução e julgamento, essa é a oportunidade dele. Não é? Eu não vou falar aqui para vocês da forma, vocês vão fazer uma leiturinha como dever de casa dos artigos 185 a 196. Né? Aqui é uma questão apenas de encaminhamento, de como o juiz o realiza. Não é? Também não vou fazer a leitura aqui da forma do interrogatório do surdo, mudo e do estrangeiro. Né? Bem simplesinho também, vocês fazem uma leitura lá em casa do 192 e do 193, dever de casa. Vou apenas fazer uma provocação para vocês. A questão da mentira. Né? A questão da mentira no interrogatório. A pergunta que eu faria é, pode o réu mentir no seu interrogatório? Onde está escrito que ele pode mentir, se é que pode? E a resposta é sim. O réu, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode mentir à vontade. Mas onde isso está dado no ordenamento jurídico? Isso é decorrência do direito de permanecer calado, do direito ao silêncio. Sim, a nossa jurisprudência e a nossa doutrina admitem amplamente que faz parte do direito ao silêncio o direito de mentir. Eu posso mentir. A ampla defesa também, não é? Afinal de contas, para me defender, eu posso inventar qualquer história. Gente, eu estou falando do réu, eu não estou falando da testemunha. A testemunha não. A testemunha tem o dever de falar a verdade. Pena de crime de falso testemunho. Mas não há um crime correlato para o réu. Então, sim, a mentira, ela está dada como um recurso de defesa. Eu não estou aqui estimulando vocês a mentirem como réus. Não é disso que se trata. Eu, particularmente, sou um advogado que, na minha atuação profissional, sempre pedi que os meus clientes falassem a verdade nos processos em que atuei. Eu tenho uma teoria de que já é difícil provar a verdade, quanto mais a mentira. Mentira é igual fiada de caranguejo, uma puxa a outra e cria situações constrangedoras. Mas isso faz parte da minha ética profissional. Não descarto que réus mintam, inclusive para os advogados. Mentem muito. Eu mesmo já fui vítima de mentiras dos meus clientes homéricas, né? Eles nos induzem a erro, eles contam história para a gente entra na história deles, acredita. Acontece. E eles estão acobertados por um direito constitucional. Não tem como o juiz... Tem Pois como não? o juiz valorar negativamente ou não, por isso que deve, por decorrer do direito ao silêncio? O juiz, veja, essa é uma questão interessante. O silêncio não pode ser valorado negativamente. Você comparece perante o juiz e fala, eu vou usar o meu direito ao silêncio. Não vou falar nada. O juiz pode valorar negativamente? Não pode. Inclusive, isso está expresso no Código de Processo Penal. E por quê? Porque se pudesse valorar negativamente, você estaria permitindo que o juiz anulasse a garantia constitucional do silêncio. Então, eu tenho o direito a ficar quieto, mas eu vou usar, isso vai ser usado contra você no tribunal. Então, não vale nada como direito constitucional. Mas a mentira pode ser valorada negativamente. E por que pode ser valorada negativamente? Porque o juiz vai analisar a confissão conforme a harmonia que ela tem com as outras provas dos autos. E quando o juiz perceber que aquela mentira está descolada do conjunto probatório, ele vai dizer, olha,
tudo indica que nós estamos diante de uma mentira, não é? O réu inventou uma história escabrosa aqui para tentar se livrar da situação e acabou muitas vezes piorando a sua situação. Sim, o réu às vezes vai contar uma história lá para se livrar e acaba se enrolando, piora a sua situação. Então é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto do que mentir, tá? Agora, tenhamos claro, eu quero deixar muito claro isso aqui. Eu não gosto. Nunca utilizei esse subterfúgio na minha advocacia. Não gosto. Mas, constitucionalmente falando, o réu poderá mentir. E se ele mentir, ele não poderá ser punido por isso. Perfeito? Obrigada. Nada, imagina. A confissão. A confissão, eu já mencionei para vocês, ela não faz prova absoluta de nada. Já falei isso. Já falei. Muito pelo contrário. A confissão, ela é retratável, ela é divisível e ela tem valor relativo. O que significa que ela é retratável? O réu poderá comparecer em juízo para se retratar da confissão quantas vezes ele quiser. Pouco importa. Ah, eu confessei na delegacia, chegou em juízo, eu me retratei e disse que não, que eu tinha sido forçado àquela confissão. Pode, claro que pode. Livre a retratabilidade. E a pergunta é, a retratação revoga a confissão? A resposta é não. Embora eu possa me retratar, uma retratação nunca revoga a confissão. As duas permanecem nos autos. E o juiz vai valorar retratação e confissão conforme a harmonia que elas têm dentro do processo. Pode ser que a confissão ela está totalmente desarmonizada dentro do processo. Então o juiz descarta a confissão porque a retratação é que se coaduna com as outras provas do processo. Tem harmonia com as outras provas do processo, ou vice-versa. Então lembre-se daquele princípio que eu mencionei para vocês, que é o princípio da comunhão da prova. Uma vez que a prova foi produzida dentro dos autos, a não ser que ela seja ilegal, aí ela tem que ser excluída do processo. Mas se ela não for ilegal, ela permanece e poderá ser valorada pelo magistrado. Ela é divisível. Isso aqui é uma maldade, né? Porque a divisibilidade significa que o juiz ele pode utilizar partes da confissão que lhe interessam e descartar partes que não lhe interessam. Então, por exemplo, numa confissão, o juiz considera que apenas uma parte da confissão se coaduna com a prova dos autos, outra parte da confissão não se coaduna. É possível? Sim. Então, uma confissão ela não é um bloco homogêneo. Uma confissão ela pode ser subdividida em várias partes. E ela tem valor relativo. Isso aqui eu estou falando 1000 vezes hoje. Não faz prova absoluta, não faz prova absoluta, não faz prova absoluta, não gera certeza de culpabilidade. Essa história da Regina Probatorum, a rainha das provas, não existe há muito tempo. Tá? Não existe nenhuma rainha das provas no processo penal. Todas as provas no processo penal são relativas. As testemunhas são importantes? Nossa, e como são? E como são? Primeiramente, a testemunha é a prova mais utilizada no processo penal. Né? Uma das mais utilizadas. Dificilmente vocês encontrarão um processo penal que não tenha testemunhas. Né? Todas as pessoas podem ser testemunhas desde que não estejam proibidas. Todas. Toda pessoa que viu um fato acontecendo e que possa falar sobre esse fato pode ser testemunha. Estão proibidos de depor, né, as pessoas que estão descritas no artigo 207.
Vejam, então o advogado, por exemplo, está proibido de depor. Mas mesmo essa proibição, o advogado que tomou conhecimento do fato pelo seu cliente. Mas mesmo essa proibição, ela pode ser relativizada. Existe uma possibilidade, né? O cliente pede para você testemunhar. Ele pede que você testemunhe. E mesmo ele pedindo que você testemunhe a favor dele, porque você tomou conhecimento como advogado da causa de uma certa circunstância, você pode se negar a testemunhar. Você pode se negar. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela costuma levar isso à risca, né? Ela absolutiza isso. E a orientação da OAB é: não testemunhe nunca. Não testemunhe nunca, a não ser para proteção de um direito próprio. O advogado pode estar sendo criminalizado por um fato de terceiro. E ele precisa revelar um testemunho. Ele precisa revelar um segredo de um cliente. Então ele pode revelar. Mas aí é um estado de necessidade. Mas mesmo que o cliente te peça, a OAB recomenda que não o faça. Recomenda. Mas eu quero ressaltar isso. Está permitido? Sim. O Código de Processo Penal permite. Se o cliente solicitar que vocês testemunhem, vocês poderão testemunhar, se quiserem. A testemunha presta o compromisso de dizer a verdade. É diferente do réu. Bem diferente. Por quê? Porque aqui ela está sob o jugo do artigo 342 do Código Penal, o crime de falso testemunho. A testemunha não pode mentir. Para ela, a mentira não está dada. Está proibida. Se mentir, responderá pelo crime de falso testemunho. Vejam. Mas eu vou encontrar uma circunstância onde uma pessoa que tem conhecimento sobre o fato pode falar nos autos sem ser testemunha, que é a situação do informante. O que é um informante? Um informante é um sujeito que é suspeito de parcialidade. Ele é suspeito de parcialidade. Mas ele não é excluído automaticamente do processo penal. Ele é ouvido, mas é ouvido na posição de informante. E qual é a diferença entre o informante e a testemunha? Básico. A testemunha faz o compromisso de dizer a verdade e, portanto, está submetida ao crime de falso testemunho. O informante não faz o compromisso de dizer a verdade e não está submetida ao falso testemunho. Então vejam vocês, eu arrolei num processo em que sou réu a minha esposa como testemunha. A minha esposa, por óbvio, é suspeita de parcialidade. O juiz vai ouvi-la? Vai. Ele vai ouvi-la. Mas ele vai ouvi-la como informante. Ou seja, há sobre o informante uma dúvida. Há sempre uma dúvida. A dúvida da parcialidade. Mas ele é ouvido. Ele é ouvido. E o juiz vai valorar o seu depoimento. É aquilo que eu falo da confissão. Pode acontecer de uma testemunha que prestou compromisso de dizer a verdade prestar um depoimento que está totalmente descolado do conjunto probatório. E um informante que não prestou o compromisso de dizer a verdade, mas que mesmo assim ele presta um depoimento que foi redondo, que trouxe elementos sensíveis do processo, que se compatibilizou. E aí o juiz vai levar em consideração a palavra do informante. Vai, sem dúvida. Por isso que o informante ele é importante, ele tem que ser ouvido. Ele não é descartado, ele é ouvido, o seu depoimento fica nos autos, mas o juiz vai valorar esse depoimento com o símbolo da dúvida. Nós dizemos que são informantes o próprio ofendido, a vítima. A vítima tem interesse na causa, ela não vai ser ouvida como testemunha, ela vai ser ouvida como informante.
Os parentes próximos do acusado. Os parentes próximos do ofendido, que embora não estejam previstos expressamente lá no 206, a jurisprudência considera, não é, por razões óbvias. Os doentes, deficientes mentais e menores de 14 anos estão previstos também como informantes. E as pessoas contraditadas como suspeitas de parcialidade ou indignas de fé. O que é a contradita? A contradita é um ato formal pelo qual, no início do depoimento, a parte a quem interessa excluir aquela testemunha levanta a suspeita de parcialidade. Então, o juiz, na audiência, colheu os dados de identificação da testemunha e, quando ele vai começar o depoimento, o advogado levanta a mão e fala: Excelência, pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha. Doutor, por que o senhor está contraditando a testemunha? Estou contraditando a testemunha porque ela é suspeita de parcialidade, ela é amiga íntima ou inimiga capital do réu, ou da vítima. E provo essa circunstância. O juiz considera que a contradita, sendo válida, defere a contradita, retira daquela pessoa a qualidade de testemunha, mas a ouve na qualidade de informante. Quem é o indigno de fé? O mentiroso contumaz e o estelionatário são aí os exemplos clássicos, né? Eu arrolei como testemunha um sujeito que já foi condenado em vários processos por falso testemunho. E o advogado da parte contrária contradita dizendo: olha, excelência, eu contraditar essa testemunha porque ele já foi condenado em vários processos por falso testemunho. Ou ele já foi condenado em vários processos por estelionato. Não é digno de fé. O que é uma testemunha numerária? Testemunha numerária é a testemunha que é arrolada pela parte, seja o Ministério Público, seja o defensor. Pouco importa. Este é o nome que eu dou a essas testemunhas. Testemunhas numerárias, arroladas pelas partes. É diferente da testemunha do juízo. E aqui vigora o princípio inquisitorial que eu já mencionei para vocês. Infelizmente, no processo penal brasileiro, o juiz pode ouvir quantas testemunhas ele quiser. Isso aqui é inquisitorial ao extremo. Juiz não poderia ter direito ou poder a ouvir testemunhas ex officio. Isso aqui tem que ser uma produção da parte. Mas o nosso processo penal, muito profundamente marcado ainda pelo princípio inquisitorial, garante ao magistrado ouvir testemunhas arroladas pela sua própria vontade, ex officio. A intimação à testemunha é pessoal por mandado, não é feito por diário oficial. As pessoas não ficam lendo diário oficial para saberem que estão sendo intimadas a ser testemunha. Portanto, tem que o oficial de justiça ir na casa dela, bater a porta lá e dizer: ó, você está sendo intimada a comparecer numa audiência. Perfeito. O sistema de inquirição de testemunhas é direto. O que é um sistema direto? O sistema direto significa que as partes vão fazer perguntas diretamente à testemunha, sem a mediação do juiz. É assim que funciona na audiência de instrução e julgamento, é assim que funciona no plenário do tribunal do júri, salvo quando os jurados quiserem fazer perguntas para as testemunhas. Nesse caso, o Código de Processo Penal prevê o sistema presidencialista, que é o sistema pelo qual o jurado faz a pergunta para o juiz, que é o presidente da audiência, e o presidente da audiência refaz a pergunta para a testemunha. Então, o jurado não pode fazer pergunta direta, mas o advogado e o promotor de justiça podem. Condução coercitiva, já mencionei para vocês. Não é? Condução coercitiva de testemunha pode? Pode sim. Pode sim. Mas tem uma condição. Tem uma condição. A testemunha só pode ser conduzida coercitivamente, primeiramente, por ordem judicial. Por ordem judicial.
E eu já expliquei aqui em aulas anteriores por quê. Porque a natureza da condução coercitiva é a natureza de prisão. Prisão de curta duração. E a Constituição brasileira diz que eu só posso ser preso em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade competente. Então, primeira circunstância, eu só posso ser conduzido coercitivamente por ordem judicial. E segundo, tendo sido intimado pelo menos uma vez a comparecer, não compareci. Vejam o que eu disse. Eu fui intimado a comparecer e faltei sem justificativa. Aí está autorizada a condução coercitiva de uma testemunha. Eu não posso conduzir coercitivamente uma testemunha pela primeira vez. Não posso. Na primeira vez, ela tem que ser intimada. Na segunda vez, ela pode ser conduzida coercitivamente. Substituição é permitida? Sim. O artigo 397 do Código de Processo Penal, que previa a substituição de testemunhas já arroladas, foi revogado. Mas o Supremo Tribunal Federal, na ação penal 520 do Distrito Federal, decidiu que continua sendo possível a substituição, porque o Código de Processo Civil prevê essa possibilidade. Então dá para fazer aplicação analógica. Como é que funciona a substituição? Toda vez que vocês arrolarem uma testemunha, vocês, membros do Ministério Público, ou vocês, advogados e advogadas, vocês arrolam uma testemunha e ela não é encontrada. Porque ela se mudou, porque ela, sei lá, desapareceu no mundo. É possível substituir e oferecer outra no lugar? Sim. Com fundamento no artigo 451 do CPC, vocês podem fazer essa substituição. Intimidação em audiência. Essa é uma questão muito interessante. Vejam, a audiência de instrução e julgamento é um ato complexo do qual participam o réu, estão presentes o réu, o seu defensor, as testemunhas e o ofendido. Não é incomum, e está previsto no Código de Processo Penal, que uma testemunha possa ficar intimidada com a presença do réu. Não é difícil de imaginar a situação. Há possibilidade, e o Código de Processo Penal permite, que o juiz retire da sala de audiência o réu para que a testemunha possa falar livre da intimidação. E a grande questão que fica aqui é a violação do princípio da ampla defesa na exclusão do réu da sala de audiência. A resposta é não. E por quê? Porque quem será excluído da sala de audiência será apenas o réu, não o seu advogado. O advogado do réu permanece na sala de audiência. Ele não pode ser excluído nessa hipótese. E ele garante a ampla defesa. Se o réu for excluído junto com o seu advogado, porque estar-se-á impedindo o advogado de realizar a ampla defesa e o contraditório. Mas se o advogado do réu permanece na sala de audiência, esse problema está superado. Quanto à questão do testemunho, né, do estrangeiro, eu mencionarei para vocês apenas que o Código de Processo Penal prevê aí o tradutor. Né, o tradutor na língua do sujeito, né, para poder fazer a mediação entre o juiz e a testemunha. No caso do mudo, do surdo-mudo, né, ele vai prestar lá o seu depoimento por escrito, o Código de Processo Penal prevê. Da mesma maneira que eu havia falado para vocês anteriormente, eu vou remetê-los ali a uma leitura dos artigos 223 e do 192.